Juízes e promotores de justiça de todo o país que trabalham nas varas da infância e juventude se reuniram recentemente em Brasília para discutir as medidas socioeducativas. O Rio Grande do Norte foi representado pelo juiz José Dantas de Paiva, da primeira vara da infância e juventude. E é ele o nosso convidado de hoje. Neste programa, você vai saber também como será o leilão de arrematação que vai ser produzido pelo Tribunal de Justiça. E ainda vai conhecer a cartilha que está ajudando os juízes a decidir os processos que envolvem pacientes com câncer. O TJTV de hoje está no ar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está ampliando a rede de veículos de comunicação que exibem os programas de rádio e TV produzidos pela Justiça Potiguar. A Secretaria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça reuniu na Câmara Municipal de Currais Novos representantes das emissoras de rádio e TV que atuam na região do Seridó. Na ocasião, foram apresentados os programas produzidos pela Justiça Potiguar, que tem como finalidade a divulgação das ações do tribunal e das decisões judiciais de interesse público. Como resultado da reunião, foram firmados convênios com 3 rádios e 3 emissoras de TV, que já estão veiculando as notícias do TJRN. A Central de Avaliação e Arrematação do Depósito Judicial de Natal realiza no dia 19 de junho um leilão de mais de 300 bens, incluindo motos, carros e bicicletas, que estão vinculados a processos criminais e estão arquivados há mais de um ano. Quem estiver interessado em participar do leilão pode fazer o credenciamento no próprio dia 19 de junho, antes do início das atividades. Gente, vocês saberiam me explicar o que é uma absolvição sumária? O pessoal na rua tentou, mas vamos ver se alguém conseguiu? Quando o juiz recebeu a denúncia, entendeu ser um caso de absolvição sumária. É a ideia de ser absolvido assim, totalmente, não é isso? Eu acho, sumariamente, é que não ouviu a outra parte. Libertou da prisão. No meu entender, é uma absolvição sem um julgamento. Por exemplo, que ele está sofrendo um crime e ele é absolvido, então não deve mais nada à justiça. Eu entendo assim. Pessoal, o juiz Valdir Lobo, da comarca de Currais Novos, na região do Seridó Potiguar, me disse que a absolvição sumária acontece quando o juiz absolve o réu de imediato, porque verificou que é inocente. Um exemplo em que pode ocorrer a absolvição sumária é quando fica comprovado desde o início que o réu agiu em legítima defesa ou agiu em um estado de necessidade. Nestes casos, o juiz pode decretar de forma antecipada a absolvição sumária. Ok? A gente se vê de novo no próximo Juridiquês. Tchau! E o comitê coordenado pela Justiça Potiguar lança a cartilha que vai auxiliar os juízes na decisão de processos que envolvem pacientes com câncer. É no próximo bloco. Até já! O Comitê Executivo Estadual das Demandas de Saúde, coordenado pelo Poder Judiciário, lançou uma cartilha que vai auxiliar os juízes a decidir os processos que envolvem pacientes com câncer. O material está disponível para consulta também na versão digital no seguinte endereço: www.tjrn.jus.br/flip/cartilha-SUS. Muitos motoristas acumulam pontos na carteira por causa de infrações cometidas por terceiros. Veja agora o que fazer para evitar este problema que pode causar o cancelamento da sua carteira de motorista. Antônio Peixoto dirigia o automóvel do irmão quando, em um deslize no trânsito, foi multado e acabou pontuando a carteira do verdadeiro dono do veículo. A situação delicada que passou o aposentado é cada vez mais comum e tem chamado a atenção e o cuidado dos motoristas ao emprestarem e venderem os carros sem a devida transferência do proprietário. Conversei só com meu irmão, como era que foi. Mas aí a gente deixou tudo para lá. Como era irmão, né? Para saber se ele queria jogar. Porque ele estava lamentando sobre os pontos. Não era a inflação, era os pontos. Só que eu falei, não tem problema, nós vamos no Detran e joga os pontos para cima de mim. Mas nem sempre o transtorno envolve familiares e tem um desfecho tranquilo, como no caso de Antônio. O procurador-geral do Detran no Rio Grande do Norte, Canindé Alves, explicou que a notificação da multa e da carteira é enviada necessariamente ao proprietário do veículo. O proprietário do veículo deve buscar o real infrator,
a quem ele emprestou, cedeu, locou o veículo, mediante o formulário que é recebido do DETRAN, preencher com todas as instruções lá contidas e vir aqui entregar no prazo de até 15 dias do seu recebimento na sede do DETRAN. Ou qualquer outra Ciretran, certo? Espalhado em todo o estado do Rio Grande do Norte. O proprietário que não tiver culpa na infração deve tomar as seguintes providências: entregar no DETRAN o formulário de comunicação de real infrator, informar o nome do condutor, anexar uma cópia da habilitação, anexar uma cópia do comprovante de endereço atualizado e não esquecer de obter a assinatura do infrator. Uma nova resolução deixou a identificação mais fácil e excluiu a necessidade de reconhecimento de firma nos documentos. O procurador alertou que se o proprietário do veículo não tomar as devidas providências, mesmo não sendo culpado, arcará com as penalidades. Ele orienta os cidadãos a regularizarem os veículos para evitarem transtornos do tipo. Muitos usuários, muitas pessoas que às vezes emprestam veículos para os filhos, emprestam veículos para alguns parentes, recebem a multa e simplesmente pagam, somente pagam a multa e deixando de transferir a pontuação. Quem o DETRAN quer punir, já que a educação não foi suficiente, são os reais infratores. O juiz Múcio Nobre destacou que a infração é de caráter pessoal e o infrator tem outros 30 dias para apresentar defesa prévia. As pessoas não levam muito em conta a seriedade desse assunto. Muitas vezes, por exemplo, alguém já está com vários pontos na carteira e a esposa nunca dirige e ele transfere os pontos para a esposa. O juiz frisou ainda que informações falsas podem gerar crime de falsidade ideológica, que prevê inclusive pena de detenção. E é um crime que é de natureza grave, ela dá de reclusão de 1 a 5 anos, agravado se o agente for funcionário público, se o documento for público, além de multa, fora as sanções administrativas. E as pessoas às vezes, ou por desconhecimento, que isso não é nenhuma causa excludente do delito, mas ou por desconhecimento ou por displicência, fazem desse expediente e usam uma pessoa da família para descarregar os pontos, não sabendo que está incidindo num crime grave que pode levá-lo a consequências sérias, tanto administrativas como criminais. E depois do intervalo você acompanha uma entrevista com o juiz José Dantas de Paiva, da Primeira Vara da Infância. É daqui a pouco, até já. E o TJTV de hoje recebe o juiz da Primeira Vara da Infância e Juventude de Natal, José Dantas. O assunto é o sistema que hoje recebe o menor que comete alguma infração. Doutor José Dantas, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é todo nosso, principalmente para discutir um tema hoje tão importante e atual. Isso mesmo, esse tema tem chamado bastante atenção por causa da falta de estrutura desses espaços. Como é que está isso hoje? Hoje é naturalmente pior do que ontem, porque há uma degradação do sistema como um todo por uma série de motivos e razões, inclusive por falta de investimento na área e também de prioridades, é que o sistema hoje está um caos, sem espaço nem vagas nas unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei, e faz com que o juiz hoje, ao julgar um adolescente que cometeu um ato infracional grave, por exemplo, o juiz não tenha para onde mandá-lo, obrigando muitas vezes, a substituir a medida por uma liberdade assistida até aparecer vaga no sistema. E isso é muito grave, porque está criando uma cultura atual perversa da sociedade fazer justiça com as próprias mãos. E, além disso, aumenta-se aquela cultura que se tem, principalmente por parte do adolescente, que não acontece nada com ele. É a cultura da impunidade. Então, são duas situações graves, dois efeitos graves que isso está trazendo, especialmente para o Rio Grande do Norte. É que hoje houve um aumento de óbitos entre os adolescentes estão morrendo, estão matando os adolescentes, e eles estão cometendo cada vez mais atos infracionais graves. Então, são duas consequências graves que eu acredito que é exatamente pela falta de investimento no sistema. Hoje as unidades estão recebendo cada vez menos adolescentes e a demanda, não vou dizer que aumentou. O problema maior está na redução
da oferta de unidades de internação. Não que a gente queira que aumente, mas que se mantenha pelo menos o que existe e que se faça um reordenamento no Estado, descentralizando, tirando da capital e colocando também essas unidades no interior, regionalizando o atendimento. Esse problema da regionalização não é de hoje, é antigo, mas qual é a situação atual? Olha, nós temos 3 unidades de internação no Estado. Nós temos uma unidade em Mossoró, outra em Caicó e uma em Parnamirim. A de Parnamirim, por falta de estrutura material e de recursos humanos, está totalmente fechada por ordem judicial. Há algum tempo, né? Já faz o que aí, acho, 1 ano e meio. A unidade de Caicó, também interditada parcialmente, recebe a metade dos adolescentes. Situação idêntica também em Mossoró. Significa dizer que de uma quantidade de 150 vagas, por exemplo, hoje nós estamos usando somente 40% dessas vagas. Quer dizer, aumentou a demanda e em vez de se aumentar ou se manter o serviço, houve uma diminuição da oferta de vagas para adolescentes em conflito com a lei. E com isso trava o sistema de uma forma tal que deixa o judiciário com as mãos atadas. A polícia faz a apreensão do adolescente, o Ministério Público representa, o juiz julga e não tem a retaguarda, que é exatamente o sistema estadual de atendimento socioeducativo. Mas o mais grave também, André, nesse momento, é que o município também suspendeu o atendimento socioeducativo da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade, mesmo que temporariamente, por falta de, por exemplo, vale transporte para os adolescentes. Mas isso aí faz com que o sistema, como um todo, não só o sistema do meio fechado, internação e semi-liberdade, mas como também do meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, essa é uma matéria que vem nos preocupando e todos os juízes, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, estão trabalhando junto ao governo do Estado para reverter essa situação. É tanto que hoje, praticamente, as ações estão judicializadas, quando uma decisão política poderia resolver, pelo menos parcialmente, esse problema. E o que o governo tem dito em relação a essa situação? O governo alega falta de recursos. E diante desse argumento, é que o Ministério Público está pedindo, em ações judiciais, que o Poder Judiciário bloqueie recursos de outras fontes para manter a estrutura já existente e se criar novas unidades. Porque também a questão é de prioridade e de organização, no meu entendimento. Falta planejamento. Porque, por exemplo, há um projeto de construção de uma nova unidade, de acordo com, inclusive, dentro dos parâmetros do SINASE, inclusive com parâmetros arquitetônicos, para ser construída essa unidade lá na comarca de Ceará-Mirim, da Grande Natal. O governo atender esse entorno. É o entorno de Natal. O governo federal já repassou a parte dele e o governo estadual alega que não tem recursos para dar a contrapartida. Parece que vai ser necessário também que o Ministério Público promova uma ação para que a gente possa bloquear esses recursos para dar início às obras, até porque a licitação parece-me que já está pronta. O senhor chega de uma reunião em Brasília, onde estavam presentes magistrados de todo o país, e o que foi discutido lá? Nós discutimos 4 eixos: enfrentamento ao trabalho precoce, trabalho infantil, exploração sexual, o direito à convivência familiar e comunitária e também o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. Então, só foram 4 pontos discutidos e eu participei ativamente da questão da matéria que diz respeito à convivência familiar e comunitária, guarda, tutela, adoção, o direito fundamental a ter uma família e também do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E eu fui com uma certa propriedade porque nós passamos 2 anos fazendo parte de um projeto do CNJ, que é Justiça ao Jovem, e nós visitamos todos os estados do Brasil, todos os estados da federação, conversando com os juízes da infância e juventude, visitando as unidades de privação de liberdade, conversando com os adolescentes e com as equipes técnicas, para fazer um diagnóstico do atual sistema no Brasil. E o Rio Grande do Norte não é um privilégio negativo nesse aspecto. O Brasil todo sofre hoje da falta de investimento nessa área.
Nós acreditamos que porque se criou uma expectativa muito forte no início com a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, e aí não se investiu mais no que nós tínhamos e não se criou mais nada. E o que se tinha no Brasil, como por exemplo, Porto Alegre tinha um programa próprio de medidas em meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, e o governo federal disse que só repassaria recursos se essas medidas fossem executadas pelos CREAS, por exemplo, que são centros de assistência social e atendimento especializado nessa área social para todo mundo, não só para adolescentes infratores, mas também envolve violência doméstica, idosos. E aí o prefeito, por exemplo, de Porto Alegre, teve que desmontar esse programa para ver se recebia recursos do governo federal. Desmontou um e não se construiu outro. Então, esse desmonte está acontecendo no Brasil todo. Falta de investimento e falta de um plano nacional. Nós estamos cobrando do governo federal, por exemplo, um plano nacional, porque criado o plano nacional previsto no SINASE, nós teremos condições de fazer também o plano estadual e os planos municipais. Então, a discussão em Brasília foi em torno desses temas. A consequência dessa falta de estrutura é a população, a sociedade, exigindo a redução da maioridade penal. Na verdade, se cumprir o ECA, já está bom demais. Seria o suficiente. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam se eu sou favorável ou não à redução da idade penal, naturalmente digo que não. E com a convicção de quem trabalha na área. Porque a questão não é reduzir a idade penal, a questão é implementar o Estatuto e agora o SINASE. Porque, por exemplo, se a idade penal hoje, no Rio Grande do Norte, porque não pode ser estadual, fosse, por exemplo, aos 12 anos, nós teríamos o mesmo problema, porque um adolescente de 12 anos, por exemplo, iria cometer um ato infracional grave, um homicídio, por exemplo, e nós não teríamos para onde mandá-lo. E a sociedade iria reclamar do mesmo jeito. Como é que pode um adolescente de 12 anos mata e não acontece nada com ele? É porque não tem para onde mandar. O problema não está na redução da idade penal. O problema está exatamente na implementação do Estatuto, que tem diretrizes de prevenção e de restauração de direitos. Doutor Zé Dantas, muito obrigada. Foi um prazer ter o senhor aqui mais uma vez com a gente. Até o próximo programa, que o senhor tem assunto para um outro programa sim. Obrigada. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que você tem outras informações sobre o Judiciário Potiguar na internet. Até o programa que vem.